E aí, gente, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo depois que eu vi essa notícia aí que está na tela. Na verdade, eu já queria fazer um vídeo dizendo da importância, né, de votar para deputados e senadores, né, que é o legislativo. E aí essa notícia só me fez adiantar esse vídeo. Porque, pelo que a notícia diz aqui, a maioria dos brasileiros diz não saber ou não lembrar o nome de nenhum parlamentar, aponta a pesquisa. O que me chama muita atenção, tudo bem assim, né? São muitos parlamentares, sabe? Que são 513, se eu não me engano, deputados federais. Então, às vezes você não vai saber, é muita gente mesmo, né? Não é todo mundo que é ligado em política. Mas como a gente está chegando em ano eleitoral, é bom se ligar nisso, pelo menos daqui até outubro, que é a eleição, para escolher um bom nome, né? E me chamou a atenção aqui, 75% dos entrevistados não conseguiram mencionar nenhum integrante do Senado, enquanto 68% não souberam citar nenhum membro da Câmara dos Deputados. E por que eu acho isso tão estranho? Porque aqui, esses 75% e esses 68%, eles não lembraram nem em quem eles votaram, né? E eu sei que isso acontece com muita gente. Amigos meus, familiares meus, votam e não sabem em quem votou depois. Para senador e para deputado, né? Geralmente para governador, presidente, prefeito, são poucos candidatos, e o candidato que ganha acaba ficando por 4 anos, então as pessoas sabem quem é, né? Mas quando é uma eleição para deputado, que são 513 eleitos, as pessoas não vão ouvir falar o nome dos deputados individualmente muitas vezes, né? Na TV, enfim. Então, eu preciso dizer para vocês que é realmente imprescindível, se vocês quiserem votar bem para deputado, senador na próxima eleição, é imprescindível você saber em quem você votou. Tudo bem, vocês votaram na eleição passada, não lembram? Para essa eleição não vai ter jeito. Mas quando vocês forem votar agora, lembra, anota, né? E aqui eu tenho umas dicas para vocês, vou apresentar ao longo do vídeo, de como você fazer uma boa escolha. E aqui eu não vou falar de partido político, melhor ou pior, não. Eu vou dar alguns caminhos aqui mais práticos mesmo, informativos, para vocês escolherem o deputado e os senadores que vocês acharem melhor, mas com consciência, né? E que não esqueçam depois em quem votou, porque eu vou, ao longo do vídeo aqui, mostrar o porquê, qual é a importância disso, né? E assim, a gente vive numa democracia representativa, então esses caras que a gente coloca lá estão votando pela gente. Esse é o ponto fundamental para escolher um bom deputado, um bom senador. Ele ou ela estão votando conforme a gente votaria? Por exemplo, nessa notícia aqui, vou dar um exemplo, tá? Aumento do número de deputados, né? Espera aí que eu já volto naquela. Geralmente, quando é voltada uma lei mais polêmica como essa, sempre sai na mídia qual deputado e quais senadores votaram contra e a favor. Então, eu peguei essa notícia aqui, que é meio que unanimidade, que acho que quase ninguém aqui do Brasil gostaria de aumentar o número de deputados federais, né? Mas foi a lei que foi aprovada o ano passado. Passar de 513 deputados para 531 deputados, tá? Com impacto de mais ou menos 64 milhões por ano. Então, assim, para mim particularmente, eu não quero ficar colocando muito juízo de valor, que eu gosto de fazer vídeos mais técnicos mesmo, sabe? Mais informativos. Mas, assim, esse é um tipo de notícia que provavelmente ninguém seria favorável. Então, se você que está me assistindo achou um absurdo o Congresso aprovar isso aqui, como que votou o seu deputado? Como que votou o seu senador? Se você não sabe em quem você votou, talvez o teu senador, o seu deputado foi a favor e você é contra. Você entendeu? Ele está te representando lá ou ela está te representando lá. Então, para a gente votar bem, a gente tem que pegar o nome de quem a gente imagina que quer votar, acompanhar por um tempo. O que ele anda propondo e o que ele anda votando? É o que eu faria? Ele vota como eu voto? Né? Então, por exemplo, eu já vi do meu deputado federal. Né? Eu vi que ele votou contra esse aumento. Então, legal, é como eu votaria. Entendeu? Se ele se candidatar, é um cara que eu posso votar novamente. É claro, não só por essa votação do aumento, né, do número de deputados, mas eu fiz até uma tabelinha aqui que fica como sugestão aí para quem quiser analisar o voto do seu deputado, da sua senadora, se você sabe quem é, que é
algumas leis bem polêmicas que já traçam bem o perfil de um candidato, né, de um deputado. A PEC do veneno, que é quando liberou bastante agrotóxico proibido antigamente, né? É um projeto de 2002 que foi aprovado em 2022. É importante, então, dar uma pesquisada na internet, esse PL aqui, como que votou seu deputado, como que votou seu senador. Se você é a favor de liberar mais veneno, e o seu deputado, a sua senadora, o seu senador aprovaram, então eles estão votando como você. Beleza. Se você foi contra, e o seu deputado, seu senador, votaram contra, também beleza. Agora, se você é a favor e o seu deputado ou deputada votou contra, ou se você é contra e o seu deputado ou deputado votou a favor, tem alguma coisa errada. Ele não está te representando devidamente, você não deve votar mais nessa pessoa. Reforma da Previdência, de 2019, veja como é que eles votaram. Reforma da CLT, né, da consolidação das leis do trabalho. O fim da escala 6x1, que é bem recente, inclusive. Como é que votou seu deputado? Você sabe? Né? E esse que eu estou dizendo agora do aumento de deputados federais. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa notícia aqui, né? Sobre o aumento do número de deputados federais. Veja como a Câmara votou. Aqui vai ter uma lista, eu vou deixar os links de tudo que eu for mostrando aqui, eu vou deixar nos comentários, aliás, na descrição do vídeo, tá? Você vai descendo aqui, aqui tem, ó, todos os deputados, como é que eles votaram. Quem aprovou e quem reprovou o aumento da quantidade de deputados. Vamos dar uma olhada aqui por cima, ó. Eu não sei, não conheço esse aqui. Acácio, do MDB, votou, do Amapá, votou sim. Ele foi favorável a aumentar o número de deputados. Esse Adail Filho, do Republicanos, também. Então, vamos ser mais objetivos aqui. Vamos falar de alguns deputados atuais que vão tentar a reeleição. Vamos pegar 2 de esquerda, 2 de direita, para a gente ficar bem no meio termo. Vamos pegar o de direita mais conhecido, que é o Nicolas. Você coloca aqui Nicolas, ó, já apareceu. Ele votou não, né? Não foi favorável. Vamos colocar a mais conhecida agora da esquerda, que é a Erika Hilton. Também não aprovou. Tá? Vamos pegar aqui o líder do PL na Câmara. PL é um partido de direita, né? E é o maior partido da Câmara. O líder deles é o Sóstenes Cavalcante. Ele votou sim, ele aprovou o aumento de número de deputados. Tá? E vamos pegar aqui também o líder do PT, que é o partido de esquerda, né, na Câmara. Que o nome dele é Pedro alguma coisa, deixa eu ver, o nome é bem... É esse aqui, ó, Pedro Uczai, PT de Santa Catarina, votou não. Então, o que você faz? Se você sabe em quem você votou, dá uma procurada nessa lista que eu vou deixar no link, ou procura... como é que eles votaram em relação a essas outras leis importantes, né? Mas aí, não só na Câmara dos Deputados que isso é aprovado, né? Eu vou deixar aqui uma playlist, aqui em cima, em destaque, é uma playlist que eu fiz com conceitos de política. E lá explica como é que funciona a votação no Congresso Nacional. Primeiro, é votado pela Câmara dos Deputados, esse é o resultado. Depois de votado, vai lá para o Senado. Eles têm que aprovar também, ou alterar alguma coisa, ou, né, enfim, negar e não aprovar. Como é que votou os senadores, então? Aí eu achei uma outra notícia aqui. Aumento do número de deputados. É o mesmo projeto de lei. Veja como os senadores votaram, tá? Então, nesse aqui é como votou cada deputado e aqui cada senador. A mesma coisa. Geralmente essas notícias, elas vão ter uma tabelinha aqui. Aqui não dá para você digitar o nome, né? Como dá para você fazer aqui nos deputados, no portal aqui G1. Mas tudo bem, você consegue ver porque deputado também tem menos, tá? Não são 513, são 81, se eu não me engano. Então você pensa, lembra em quem você votou, se é que venceu a eleição, né? E dá uma procurada como é que votou. Por exemplo, esse senador Alessandro Vieira, do MDB, votou sim. Ele aprovou o aumento da quantidade de deputados, né? Sei lá, outro aqui, ó. Vamos pegar outro do PL aqui. Vamos pegar de novo, fazer a mesma coisa lá que eu fiz, um partido mais à direita importante e um mais à esquerda importante, né? O PL, que é um partido de direita. O Marcos Ponte é o astronauta, conhecido como astronauta, né? Que ele é senador por São Paulo, inclusive. Ele não aprovou, né? O Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, aprovou, né? Doutora Eudócia de Alagoas, aprovou.
Então, do PL, teve aqui, está meio dividido, né? Quantos nãos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reprovaram. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 aprovaram. E um não compareceu. Eu falo também na minha playlist lá de política que às vezes, não sei se é esse caso aqui, às vezes o político ele não quer se comprometer nem aprovando nem reprovando, aí ele falta na sessão. E aí não registra o voto dele. Não sei se é o caso dele ou se ele não pôde comparecer, tá? Mas na playlist lá de política eu falo um pouco sobre isso também. Aí vamos lá no PT então, que é o mais conhecido de esquerda, né? Também um pouco dividido. Augusto Brito, sim. Bom, vamos contar, né? Quantos sim? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos não? 1, 2, 3, 4. Tá? Então aqui você consegue ver por partido e por indivíduo. Né? E por que por partido também é importante? Também falo na minha playlist de política que mais ou menos 70% das votações é voto do líder do partido votando por todos os seus deputados e todos os seus senadores. Então vamos supor, não sei o número aqui agora, mas vamos supor que o PT tem, sei lá, 70 deputados estaduais, federais, aliás. O líder do PT tem votações, então, que o líder vota, não é individualmente cada deputado. Então, se o líder do PT fala, ó, o PT vota a favor, já são 70 votos. Entendeu? O PL, que é o maior partido da Câmara hoje, que eu não sei quantos eles têm, vamos chutar aí 90 deputados. Se a votação é por líder de partido, o líder vai chegar lá e vai falar, o PL é, sei lá, favorável a esta lei. Automaticamente aquela lei já tem os 90 votos. Então, se engana quem pensa que cada deputado vota sempre individualmente. Não. A maior parte das votações é decidida pelo líder do partido, tá? Essa foi individual. Então, você vê que no mesmo partido tem gente que vota a favor e não, né? Mas saber o partido que você está votando também é muito importante por conta disso. Muitas das votações são decididas pelo líder do partido. Então, se você, por exemplo, é da causa animal, né? Vamos supor, você quer defender os animais, você votou num deputado que promete lá, ou tem já um histórico, melhor ainda, de proteção aos animais. Aí vão votar uma lei X que vai prejudicar os animais, vamos supor. Esse cara, se ele for votar individualmente, ele provavelmente vai ser contra. Mas, se a votação for do líder do partido, o líder vai votar por ele. Então é importante saber como é que o partido se posiciona na causa animal, por exemplo. Entendeu? Porque não adianta você votar num cara que defende os animais e ele está num partido que não defende os animais. Um exemplo mais simplificado, né? Então é importante saber em quem você votou na última eleição, acompanhar essa pessoa, pelo menos nas grandes votações, que, como eu disse, sugiro que pesquisem essas leis aqui, como é que o seu deputado, deputada, senador, senadora votaram. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Primeira dica importante para escolher bem um deputado e um senador na próxima eleição. Lembrar e anotar quem você votou para poder acompanhar depois. Tá bom? Outra coisa também que é importante, claro, é quanto à idoneidade também do candidato. Então, para isso, a gente tem algumas formas de ver se o candidato já é processado por alguma coisa, está sendo processado, ou já cumpriu alguma pena, né, alguma coisa assim. Este site chamado Congresso em Foco, que ele faz uma fiscalização dos partidos e dos deputados, tá? Vou deixar esse link também. Você vai entrar aqui, ó, Radar. Aqui tem a parte de senadores e deputados, e você pode procurar por nome também, tá? Então, por que isso aqui é importante? Vamos pegar um aleatório aqui também, tá? Deputados, vamos pegar esse aqui, ó, Alberto Fraga, tá? Quando você clica nele, tem bastante informação, votações, proposições, o que ele propôs, como ele gastou, os últimos discursos, o patrimônio dele, ó, esse aqui, por exemplo, 4.847.000 de patrimônio declarado. E o que ele declara? A casa de quase 2 milhões, terreno de 700 mil, blá, blá, blá. Entendeu? Então tem várias doações de campanha, quem foi que mais doou. E aí tem um negocinho importante aqui, ó, que aí é a parte de se a pessoa tem uma idoneidade ou não. Inquéritos, né? O parlamentar não responde a nenhum inquérito, quer dizer, então ele não tem
na justiça nada que pese contra ele ainda, né? Então, esse portal Radar também é interessante para você pesquisar o nome do deputado ou do senador que você está pretendendo votar. Se você não souber em quem votar, e você pergunta para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu parente, ele indica um nome, não vai às cegas e vota porque o teu amigo indicou, entendeu? Porque às vezes o seu amigo indicou porque outro indicou, ele mesmo não conhece. Então pega o nome de quem você está pensando em votar, procura aqui, tá? No radar do Congresso, dá uma pesquisada, como eu disse, como é que eles votaram nas últimas leis mais polêmicas, para ver se eles votariam como você votaria, para você saber se ele vai ser um bom representante para você, né? Então, basicamente é isso, tá, gente? Vou deixar esses links todos aí. Espero poder ajudar vocês a escolher um bom deputado, um bom senador. De novo, vou deixar a playlist aqui em cima com conceitos de política para vocês entenderem como é importante votar direito para senador e para deputado. É tão importante quanto para presidente, para governador, para prefeito, tá bom? Então o vídeo é esse. Obrigado e um abraço.